Sejam bem-vindos à aula de história de hoje, pessoal. Nós vamos falar sobre o populismo no Brasil, que tem início em 1945 e vai até o ano do golpe militar em 1964. Então, embora seja um período relativamente curto, são muitos acontecimentos nesse período. Tivemos 5 presidentes, cada um deixaram marcas históricas na política muito significativas. Portanto, nós vamos estudar o populismo dividindo aí em 2 partes. Hoje nós vamos ver Eurico Gaspar Dutra. Depois desse período da era Vargas, nós vamos falar sobre esse primeiro presidente do período populista, e Getúlio Vargas, que retorna à política em 1950. Vamos começar partindo do princípio de uma contextualização, não só no que diz respeito ao cenário brasileiro, mas do mundo de uma forma geral. E nós estamos tratando justamente o período que dá início à Guerra Fria. Pós Segunda Guerra Mundial, o Brasil vivencia uma nova etapa na sua política e, consequentemente, o novo presidente vai precisar se alinhar às ideologias que brigavam nessa época, seja a capitalista, seja a socialista. E Dutra, que é o próximo presidente, faz a sua escolha e o Brasil passa a se alinhar aos Estados Unidos, o que não era novidade na época. Algo interessante que a gente pode também trazer é a Constituição vigente no Brasil, que foi a Constituição, a última Constituição promulgada no governo de Getúlio Vargas. Na verdade, não promulgada, ela foi outorgada, porque foi imposta pelo governo de Getúlio Vargas, de 1937. Então, ele acabou, na verdade, durante o seu governo de 15 anos ininterruptos, que ele esteve aí à frente do Brasil, ele promulgou a Constituição de 1934, que é a segunda Constituição republicana, que sim foi uma Constituição democrática, nós lembramos disso, trouxe o voto feminino, o voto secreto, mas em 1937 ele dá um golpe no próprio governo. As eleições aconteceriam em 1938, não aconteceram, e o Brasil passa aí por uma ditadura de Getúlio Vargas até 1945. Então ele fecha os 3 poderes, o poder executivo acaba ficando nas suas mãos e ele tem um poder absoluto enquanto presidente durante esse período. Então essa é a Constituição vigente, que faz-se necessária uma outra Constituição para atender esse processo de redemocratização do Brasil. 1945 é marcado por essa transição política. Então, assim, além de acontecerem eleições, é muito emblemático porque nós estamos saindo de uma ditadura e iniciando uma nova etapa democrática, por isso nós falamos de redemocratização. Estes são os principais pontos do governo de Eurico Gaspar Dutra, sendo que se destacam o alinhamento aos Estados Unidos nessa questão da bipolaridade em que o mundo vivia, da polarização política entre capitalismo e socialismo, e já era de ser esperado que o Brasil se alinhasse aos Estados Unidos. Então, rompe-se relações definitivas com a União Soviética e mantém essa escolha pelos norte-americanos. Além disso, e seguindo ainda assim essa corrente, Dutra se afasta da política de Getúlio Vargas quando, com essa relação com os Estados Unidos, o Brasil passa a abrir as portas, de uma forma geral, para os países capitalistas, e existe uma política pouco nacionalista, pouco protecionista, que era o caso de Getúlio Vargas, e uma política mais aberta a relações exteriores. Então, nós temos nitidamente isso que vai acabar se desenvolvendo no governo de Eurico Gaspar Dutra, embora retorne a esse desenvolvimento nacionalista com o governo de Getúlio Vargas, quando ele retorna à presidência. Além disso, nós temos importantes. A Constituição de 1946, era urgente que fosse promulgada uma Constituição que atendesse a esse período de redemocratização. Então, temos a Constituição de 1946, que no caso é a 4ª Constituição republicana e a 5ª Constituição brasileira.
E o Plano SALT, que é desenvolvido no governo de Dutra, ele faz uma campanha muito grande em torno do Plano SALT, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, mas é um plano que promete muito e faz pouco, e um plano que traz uma deficiência muito grande que deixa de lado a educação. A Constituição de 1946 é, sem dúvida, um dos maiores feitos no governo do Eurico Gaspar Dutra, porque ela representa, como eu falei para vocês, essa marca da redemocratização no Brasil. Mas, além disso, ela fala muito mais do que esse documento que corresponde a esse período. Ela representa anseios de uma nova política voltada para o liberalismo político, para o liberalismo econômico, que está aí muito alinhado com os Estados Unidos. Mas falado isso e o que ela traz de novidade, que é a autonomia aos estados, eu acho que é a grande novidade da Constituição de 1946, ela vai trazer mais autonomia aos estados, é uma Constituição muito semelhante à de 1934, promulgada no governo de Getúlio Vargas. Então, as diferenças não são tão grandes assim. Traz o voto secreto, mantém, na verdade, o voto secreto da Constituição de 1934, o voto feminino, não estende isso para o voto aos analfabetos. Aqui, o analfabeto no Brasil ainda não votava. Então, a grande marca dessa Constituição é trazer algumas novidades, mas se manter ainda conservadora em algumas questões. E os 4 partidos que se destacaram nesse período, porque nós estamos saindo de um momento político de ditadura, que era a ditadura de Getúlio Vargas. Em 1937, quando é promulgada a Constituição, todos os partidos são colocados na clandestinidade, inclusive o Partido Comunista Brasileiro. Ele foi extinto por Getúlio Vargas, né? E aí nós temos alguns partidos que se destacaram, no caso o PSD, que era o partido de Dutra, o PTB, que era o partido de Getúlio Vargas, não confundir com o PT vem depois disso, a UDN e o PCB. Então eu quero que vocês atentem para a UDN, que era um grupo político que manteve muita influência nesse período, eram antigetulistas, queriam derrubar o poder de Getúlio Vargas quando ele assume e queriam manter essa relação muito estreita com os Estados Unidos. E o PCB é o Partido Comunista Brasileiro, que novamente vai ser perseguido durante o governo de Dutra, porque enfim, é um partido comunista e nós estamos em plena Guerra Fria. Obviamente, esse partido vai ser perseguido no Brasil, vai ser colocado novamente na clandestinidade. A grande dedicação do presidente Dutra estava no Plano SALT, que era um plano que compreendia a saúde, alimentação, transporte e energia. Cada letra correspondia a um setor da sociedade. E como vocês podem perceber, a educação não está aí, o esporte não está aí, mas o que mais nos surpreende e nos entristece é deixar de lado, não priorizar a educação. Mas isso é uma constante na política brasileira, infelizmente. Mas assim, foi muito divulgado, foi dado uma atenção muito grande para o Plano SALT, porque ela vinha com toda essa ideologia de desenvolvimento do Brasil em todas essas áreas, de infraestrutura principalmente, mas pouca coisa foi feita. A gente pode destacar somente a usina hidrelétrica de São Francisco, que na verdade teve início a sua construção lá no governo de Getúlio Vargas. Ela foi inaugurada no governo de Dutra. Então ela foi concluída durante o mandato de Dutra, inaugurada, e ela entra aí para ser como uma das obras do Plano SALT. E também a construção da rodovia que ligava São Paulo e Rio de Janeiro. Basicamente, essas foram as 2 grandes construções do Plano SALT. E aí você pode se questionar, professora, nós estamos falando da década de 50, em 1950 houve a Copa Mundial, o Brasil sediou e a construção do Maracanã foi nesse período,
do governo de Dutra, mas o Maracanã não entrava aí no plano Sauer, embora se quisesse pegar um pouquinho da carona dessa questão da construção tão grandiosa do Maracanã para esse projeto, mas ela não fazia parte porque, como vocês podem perceber, o esporte também não é a prioridade, não é uma pauta desse projeto, apenas saúde, alimentação, energia e transporte. O presidente que sucedeu Dutra foi nada mais, nada menos do que Getúlio Vargas, que retorna à política brasileira, é eleito em 1950, assume o governo em 1951 e não completa o seu mandato porque morre, comete suicídio em 1954. Então, o que nós vemos aí e o grande questionamento, por que eleger Getúlio Vargas depois da sua saída da política brasileira, que não foi vista com bons olhos, porque ele sai durante o Estado Novo, que era uma ditadura, e aí houve todo o processo de redemocratização e esse anseio por uma política democrática no Brasil. Veja bem, Dutra não faz um bom governo, nós não temos bons resultados durante o governo Dutra. O plano Sauer, na verdade, foi um fracasso, como eu disse a vocês. Além disso, Dutra já recebe o Brasil um pouco carente de algumas necessidades, embora Getúlio Vargas tenha feito muito pela industrialização, mas existiam muitos setores de carência e Dutra não consegue suprir essa necessidade. Então, o brasileiro fazendo essa comparação e mais essa questão de Getúlio Vargas ter conseguido, durante os seus 15 anos à frente da política brasileira, agradar muitos setores da sociedade, como os trabalhadores. Ele era chamado, por exemplo, de pai dos pobres, vocês lembram, não é? Davam a ele esse apelido, pai dos pobres, mãe dos ricos, que conseguia aí passear por todas as esferas da sociedade, agradar a gregos e troianos, e o trabalhador brasileiro sentia muita falta desse respaldo que ele teve durante o governo de Getúlio Vargas com as leis trabalhistas que foram criadas durante seu governo. Então, Getúlio Vargas assume em 1951 e traz uma outra cara para o Brasil, pautado no nacionalismo, diferente de Dutra. Quando ele levanta a bandeira do nacionalismo, quando ele diz que no Brasil existe petróleo, que o petróleo é nosso e, portanto, vai ser extraído por empresas nacionais, o que era uma novidade, não se acontecia isso. As empresas que extraíam o nosso petróleo eram empresas principalmente norte-americanas. Ele vai se distanciar dos Estados Unidos e vai criar um mal-estar nessa época entre o Brasil e os Estados Unidos, porque era preciso fazer uma escolha. Dutra havia feito essa escolha e o Brasil estava muito alinhado aos Estados Unidos, mas com Getúlio Vargas levantando essa bandeira, isso parecia ser um insulto aos norte-americanos e também por conta do seu ministro do Trabalho, que foi escolhido por Getúlio Vargas e era João Goulart, Jango, que vai sofrer o golpe lá na frente, de 1964, e aqui Jango já era muito comparado com ideologia comunista, embora não fosse, mas existia muito essa questão de Jango tentar agradar o setor dos trabalhadores, tanto que ele, enquanto ministro do Trabalho, ele vai ter a ideia de aumentar o salário em 100%, e isso vai desagradar a elite política do Brasil, e é isso também que vai motivar o desentendimento de Getúlio Vargas com alguns setores da política e levando-o ao suicídio. A UDN, União Democrática Nacional, é um partido político que era liderado por Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um grande opositor de Getúlio Vargas, inclusive usou muito de falhas de Getúlio Vargas para isso chegar até a mídia. E esse grupo, na verdade, eles queriam manter essa proximidade com os Estados Unidos. Essa era a grande linha divisória entre os membros da UDN com os do partido de Getúlio Vargas. Eles queriam manter a proximidade com os Estados Unidos, eram adeptos do liberalismo, eram contrários ao intervencionismo econômico, que era basicamente uma política adotada também por Getúlio Vargas, e foi considerado por Getúlio Vargas
Getúlio Vargas costumava chamar os membros desse grupo de entreguistas, justamente porque eles não possuíam esse caráter nacionalista, que era uma marca do governo de Getúlio Vargas. Então ficava ali uma oposição entre os nacionalistas e os entreguistas, que representavam, em sua grande maioria, os que compuseram a UDN e aquelas pessoas que não tinham interesse em manter uma política nacionalista no Brasil, em preservar o que era nosso, mas de manter essa relação internacional, sobretudo com os Estados Unidos. O governo de Getúlio Vargas passa a sofrer severas críticas e isso vai acabar prejudicando muito o desempenho do Getúlio durante esse processo político. É claro que algumas coisas deram muito certo, é o caso de algumas empresas nacionais, estatais, a Eletrobras e a própria Petrobras, que significou muito para a época e que significou muito depois disso também. Mas muitas coisas negativas passaram a acontecer e os trabalhadores que sempre estiveram do lado de Getúlio Vargas passaram a se opor ao governo, a reivindicar o aumento dos seus salários. Então, greves trabalhistas acabaram se espalhando pelo Brasil. E ele decide acolher a proposta do seu ministro, o Jango, que tem a proposta de aumentar o salário em 100%, e isso era um absurdo. E ele acata essa decisão. E quando determina isso, ele vai encontrar muitas dificuldades dentro da política, porque quem já eram os seus opositores acabou levando essa crítica com maior intensidade, principalmente para a mídia, e até seus aliados políticos começaram a ter esse desentendimento por não concordar com essa medida. Mas o estopim de tudo isso, o exército contra Getúlio Vargas também, o exército estava muito dividido e boa parte do exército estava contrário à posição de Getúlio Vargas justamente porque queriam manter o alinhamento com os Estados Unidos. E observem bem algo que é importante nós destacarmos. Se não tivesse acontecido o suicídio de Getúlio Vargas, muito possivelmente haveria a tomada do poder pelo exército em 1954. Porque o suicídio de Getúlio Vargas, ele saiu de tudo que se podia prever. Então, ou era tomada pelo exército ou a renúncia de Getúlio Vargas, e muito provavelmente ele não iria renunciar. Então, o suicídio realmente vai trazer outras consequências. E no meio de tudo isso acontece um fato que vai comprometer muito Getúlio Vargas, que é o atentado a Carlos Lacerda, o seu grande opositor, que usava do seu jornal, inclusive, para criticar diariamente Getúlio Vargas. E é uma tentativa fracassada. Carlos Lacerda é atingido no pé, mas não chega a morrer. Quem morre é Rubens Vaz. E diante desse atentado, a mídia, na verdade, se aproveitou disso, principalmente Carlos Lacerda, para acusar Getúlio Vargas, e foi descoberto que o mandante do crime era o chefe de segurança de Getúlio Vargas. E diante dessas constatações, Getúlio Vargas realmente estava em uma situação muito complicada, deu algumas entrevistas, disse que não sabia, que se sentia inclusive caluniado, e muitos historiadores defendem inclusive que ele não sabia, mas não há nada de concreto além do que se soube, além dos documentos e das investigações dessa época, e diante de toda essa situação, ele acaba cometendo suicídio. Depois da constatação de Gregório Fortunato, diretor, aliás, o segurança de Getúlio Vargas, envolvido nesse crime, tudo ficou difícil, ficou uma situação muito difícil para Getúlio Vargas, porque inclusive seus aliados lhe sugeriram a renúncia, não existia outro caminho a ser tomado. Os seus opositores usaram esse atentado para levar a mídia e ser exposto como uma verdade absoluta. Inclusive saiu na capa de jornais que Getúlio Vargas mandou matar Carlos Lacerda. Isso reverberou muito e Getúlio Vargas, sem chance de escolher um outro caminho que lhe fosse favorável na política e sem considerar a renúncia, ele acaba cometendo suicídio. Antes disso, ele deixa uma carta que é conhecida na história como Carta Testamento, em que ele fala da sua trajetória política, fala da sua intenção enquanto presidente, fala dos inimigos, dos adversários
claro que sem citar nome, especificar, mas fala de uma forma geral das dificuldades e do seu caráter nacionalista, de se manter essa ideologia nacionalista, de se preservar o Brasil, e termina com a célebre frase: saio da vida para entrar para a história. E nós estamos falando de Brasil e por isso mesmo nós sabemos que Getúlio Vargas da noite para o dia se torna herói. De bandido, de vilão, se torna herói. O velório de Getúlio Vargas é extremamente comovente. Ainda não houve na história um velório tão comovente. A população se comove, se prostra diante de um acontecimento trágico e é muito vem à tona essa questão de Getúlio Vargas ser pai dos pobres, de ter contribuído com os trabalhadores nessa sua trajetória política, de ter sido quem trouxe o voto feminino, entre outras questões. Então, tudo que ele fez de muito bom na política brasileira foi ressaltado diante da sua morte. Eu espero que tenha ficado claro essa parte em que nós estudamos sobre os dois presidentes, os dois primeiros presidentes dessa nova fase, que é o populismo. E estudem, na próxima aula nós vamos falar sobre os outros presidentes até 1964, com o golpe que daria início à ditadura militar.